Já já vamos começar, só esperando as outras mídias aqui. Bom, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia de aula, né? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da NR10 na fabricação dos painéis de baixa tensão. Sempre há a questão, esse painel atendeu a NR10? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente tem que analisar todo o escopo, todo o contexto onde está esse painel. Não adianta só o painel ter sido construído de acordo com a NR10 e a instalação em si não. Então é todo um contexto, né? As normas que determinam a construção do painel elétrico, né, a parte de chaparia, como que a chaparia tem que ser feita, os detalhes da chaparia, os detalhes da montagem do painel em si, estão na NBR 5410 e na NBR IEC 61439, 1 e 3. A 1 é regras gerais, né? Que é a que mais a gente vai usar para a montagem, tá? Então, a NR10 não é uma norma técnica, ela é uma norma regulamentadora. Ela que diz, olha, lá na técnica tá falando assim, 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 então vai ter que ser feito dessa maneira, de acordo com a segurança. Por quê? A NR10 é uma norma focada na segurança do trabalho em atividades que estejam direta ou indiretamente relacionadas com a elétrica ou com a eletricidade. Então, toda vez que houver uma instalação elétrica, há necessidade de se observar a norma regulamentadora NR10, tá? Ela foi desenvolvida para assegurar a segurança dos colaboradores que trabalham com elétrica, né? Principalmente na indústria, né? Então, a NR10 regulamenta e estabelece os requisitos e condições mínimas para a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam nas instalações elétricas e serviços com eletricidade. De acordo com o Ministério do Trabalho, né, é uma norma relacionada ao Ministério do Trabalho, ou seja, tem força de lei, né? Então, essa é a definição dessa norma. Agora, sobre a construção ou adequação dos painéis elétricos à NR10, porque às vezes o painel já existe, precisa apenas ser adequado, né, à norma NR10. Podemos relacionar algumas características principais como: a norma se aplica às fases de projeto, aplicação, né, no momento da instalação do painel, na operação e manutenção do painel elétrico. Estabelece que os painéis devem ser projetados de forma a não haver possibilidade de contato não intencional de qualquer indivíduo no estabelecimento. Nós vamos falar mais sobre isso. As instalações, manutenção e operação devem ser executadas por profissionais treinados, que estejam cientes de todos os procedimentos de segurança. Não apenas para uma instalação que não oferece danos a outros, mas para evitar danos a si mesmo. Ou seja, tem que proteger as outras pessoas que vão por acaso estar ali e também ao próprio operador, né? Operador ou técnico de manutenção.
As empresas devem possuir esquemas sempre atualizados, contendo todas as informações relacionadas às instalações elétricas. Informações úteis, não apenas pela obrigação normativa, né? Aquela papelada, mas que facilita o trabalho de empresas terceirizadas que venham a trabalhar na parte elétrica. Você chega lá naquela indústria, vou fazer lá uma instalação, vou fazer a instalação do painel, vou precisar do local, da onde vem a alimentação daquele painel, como que é, como que não é, né? Chego lá, não tem documento, não tem nada, você tem que ficar lá no campo procurando de onde que vem, como é que vai. Aí não dá certo, né? Tem que ter informações úteis, com diagramas elétricos atualizados. Vamos supor que você vai fazer uma adequação do painel aí à norma NR10. Chega lá, a indústria não tem nem um diagrama unifilar sequer do painel. Você imagina a dificuldade, né? Bom, então os painéis instalados devem possuir projetos relacionados à proteção individual e coletiva de pessoas envolvidas. A manutenção e verificação da qualidade de funcionamento do sistema como um todo deve ser feita periodicamente. Bom, isso aí é uma passada geral assim da norma, um resumão aí da norma quanto às questões principais, né? Vamos agora ver alguns dispositivos e acessórios que devem ser previstos no painel obrigatoriamente atendendo a norma. É obrigatório que os projetos das instalações elétricas especifiquem dispositivo de desligamento de circuitos que possuem recursos para impedimento de religamento. Isso é o que a norma fala. Ou seja, por exemplo, um disjuntor de entrada de um painel, né? É obrigatório, segundo a NR10, que ele possua uma manopla externa com trava na porta, de maneira que eu somente possa abrir esta porta destravando essa manopla. Eu não consigo abrir a porta do painel se eu não destravar essa manopla, né? Então, é obrigatório que isso aconteça, né? E estando o disjuntor desligado por algum motivo, durante uma manutenção, durante uma parada aí programada, o disjuntor está desligado, é necessário que se tenha uma trava, né, que trava o disjuntor nessa posição desligado, para que nenhum desavisado vá lá e feche esse disjuntor e provoque um acidente grave, né? Então, você tem que impedir que a porta abra com o painel energizado e tem que impedir também que alguém feche o disjuntor depois de aberto, durante uma manutenção, tal, colocando também uma trava aí enquanto ele estiver desligado, né? Então, toda manobra de energização e desenergização principal do painel deve ser feita por acessórios externos, sem contato com as partes vivas, tá? Então, é muito importante que se tenha assim. Se o painel for do tipo compartimentado, todas as gavetas dos dispositivos de partida devem ter travinha na porta. Onde tem portinha tem que ter a travinha. Ah, Angélica, que naqueles painéis que são tipo armário, né? E eu tenho 10 partidas lá dentro. Aí você não vai colocar a manopla na porta. Você vai ter que pôr uma trava na fechadura dessa porta. Porque como que você vai pôr lá 18 manoplinhas na porta do painel? Você imagina numa emergência, como você vai desligar tudo aquilo. Então você põe uma trava na fechadura da porta, que aí só o eletricista, o técnico de manutenção qualificado vai ter a chave para abrir aquela porta, tá? Depois de desligar o disjuntor de entrada. Tem todo um procedimento, né? A norma também exige que o projeto contemple a sinalização de advertência com indicação da condição operativa. A norma fala assim, né? Isto é,
Todos os dispositivos de manobra dos circuitos elétricos devem possuir descrição da posição. Por exemplo, cor verde, né, desligado, e cor vermelho ligado. Deixa eu mostrar para vocês aqui a manoplinha, como que é a manopla do disjuntor antes de falar da sinalização. Ó, a manopla é assim, essa parte maiorzinha quadrada no fundo, ela vai lá no disjuntor, na cara do disjuntor. E essa aqui da frente, ela vai na porta do painel. Ela que tem trava. Ela tem 3 cadeados. Só 3 pessoas autorizadas podem destravar aí essa manoplinha, tá? Então, essa é a manoplinha. Agora, a trava, essa aqui é uma trava do disjuntor 3VM da Siemens. Você coloca naquela manoplinha, a hora que ele estiver aberto, você trava lá e põe cadeado. Ninguém consegue fechar, né? Porque como é que eu vou fechar com um trombolhão desse naquela manopla, né? Aí você põe cadeado também, que não tem jeito aí de poder abrir ali, de poder fechar aquele disjuntor que está aberto, né? Desligado. A sinalização, esse aqui, ó, são sinaleiros LED. O vermelho é para indicação de ligado e o verde é para indicação de desligado. É um pouco diferente dos botões liga. O botão liga é verde e o botão desliga é vermelho. O sinaleiro é ao contrário. O ligado é vermelho, o desligado é verde, tá? Então, a norma também exige que você sinalize se o painel está energizado, como que é essa energização, né? Ele indica aí vermelho ligado e verde desligado. O projeto ainda deve definir as configurações do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor de neutro e de proteção. Isso tem que estar definido no projeto na hora de fazer. E a conexão à terra das partes metálicas não destinadas à condução de eletricidade. Deixa eu colocar aqui um dispositivo externo no meu celular. Não é de segurança, mas é de carregamento. E aí, então você também tem que fazer aí a conexão à terra das partes metálicas não destinadas à condução de eletricidade, como por exemplo o próprio invólucro, que é metálico, mas ele não deve conduzir de jeito nenhum eletricidade, né? Senão vai dar choque nos outros. As características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais têm que estar claras nos quadros de iluminação e tomadas, por exemplo. Não se admite na variante TNC, que é do esquema TN, uma coisa que eu já falei para vocês aqui numa dessas aulas, que é a função de seccionamento automático visando proteção contra choque elétrico, que essa proteção seja atribuída ao dispositivo DR. Ou seja, no esquema TNC você não usa de jeito nenhum o dispositivo DR, tá? DR, desculpa. Então, é uma das coisas aí que a gente tem que observar, principalmente nos quadrinhos de iluminação e tomadas, né? Que a gente põe muito no circuito de tomada o dispositivo DR, né? Para tornar possível sua utilização, o esquema de aterramento no quadro deve ser transformado em TNCS, né? A gente já falou sobre isso, mas depois eu posso falar de novo. Todo projeto deve possuir identificação de circuitos elétricos, de equipamentos, incluindo os dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, os condutores e os próprios equipamentos de estrutura.
são as plaquetas e etiquetas de identificação. Aqui eu peguei umas plaquetas de identificação. Ali está escrito comando energizado, bomba 1, bomba 2, essas coisinhas. Não sei se vocês já viram isso aí em algum painel. Além dessas plaquetas, você ainda tem as etiquetas que você coloca dentro do painel, em cada componentezinho, identificando que componente é aquele, de acordo com o esquema, o diagrama dimensional, o diagrama trifilar certificado, um diagrama de comando certificado. Tem também que identificar todos os cabos com uma anilhazinha plástica. Eu ia colocar aqui para vocês, mas é tão pequenininho que a gente nem entende o que é aquilo. Então, tem muitos fornecedores de plaquetas, de etiquetas. Tem também que identificar o painel lá. Esse painel é o CCM de tal tensão, de tal corrente, de tal equipamento, né? Por exemplo, da máquina de fazer macarrão, da caldeira, é da destilaria. Tem que identificar aquele painel de qual área que ele é, que ele atende, né? Para que a gente, na hora que chegue lá, não fica perdido. Cadê o painel de tal lugar, né? Tudo identificado. Tudo muito bem identificado tem que ser de acordo com a norma. Não só no painel, como também lá no campo, tá? Principalmente lá no campo, né? A norma é muito exigente com as questões do campo, que é onde o operador fica trabalhando, né? Então, também tem que colocar aquelas plaquetas amarela e rosa, que tem um triângulo assim chamado tensão, né? Circuito energizado, painel energizado, perigo de morte, perigo de alta tensão ou baixa tensão, mas 440 volts, é uma tensão que, né, provoca um estraguinho legal, né? Então, tudo tem que estar sinalizado. Tudo tem que estar sinalizado. Não pode esquecer desses detalhes. De acordo com a NBR 5410, a cor dos cabos de neutro tem que ser azul clara e a do condutor terra tem que ser ou de cor verde ou verde amarela. Não sei se vocês já viram isso por aí, tem gente que nunca viu, né? O cabo azul é o de neutro e o cabo verde amarelo que é o de terra, né? Tem gente que nunca viu um painel, nunca viu uma manopla, né, de um disjuntor, nunca nem viu um disjuntor, né? Mas muitos de vocês com certeza aí já viram, já conhecem, já são craque nisso, não é mesmo? Então, e a bitola, né? E a bitola dos cabos, por exemplo, desses cabos, né? Para alimentadores com bitola até 16 milímetros quadrados, a bitola do condutor terra é igual ao da fase, tá? Você pode deixar aí, principalmente nas instalações de campo, né? Que vem lá do campo, vem lá do motor pro painel, ou do painel até o motor, né? Esses cabos, se os cabos alimentadores são de 16 milímetros, o cabo terra vai ser de 16 também. Se a bitola estiver entre 16 e 35 milímetros, o condutor será de 16 milímetros, tá? Tem também nos catálogos dos cabos, principalmente cabos de neutro concêntrico, que vão alimentar motores com partida com inversor, lá tem direitinho essas recomendações, viu? Se o cabo alimentador for superior a 35 milímetros quadrados, considera-se a bitola do condutor terra como metade do condutor de fase. Então, você faz a metade e o imediatamente superior é o que vai ser o do terra, tá? Bom, agora as barreiras e invólucros, vamos falar um pouquinho disso. Segundo a NR10, devem existir barreiras ou invólucros que impossibilitem
o contato acidental de pessoas ou animais, ó, atenção, animais também, tá? Falou, mas como que um animal vai entrar lá? Entra. Principalmente se a fábrica ou a indústria estiver perto de uma floresta, né? Então, como contato acidental de pessoas ou animais com partes energizadas de instalações ou equipamentos elétricos. Dessa forma, as partes acessíveis que conduzem energia elétrica ficam protegidas e longe de qualquer forma de contato. Isso é barreira ou invólucro. A própria chaparia do painel é uma barreira, né? Ela é o invólucro do painel, ela protege, né? Os componentes que estão lá dentro energizados, barramento, ela protege de contato, né? Tá tudo fechadinho, porta fechadinha, travadinha, não tem problema, tá tudo certo. A chaparia, né? O próprio invólucro do painel é uma barreira. Obstáculos e anteparos. A NR10 prevê que devem existir obstáculos e anteparos para prevenir o contato acidental em partes energizadas de equipamentos ou instalações, mesmo quando, atuando sobre tal equipamento, os trabalhadores não devem ser capazes de tocar acidentalmente, porque se você quiser tomar um choque, né? Não pode ter um anteparo que for lá que você vai tomar, né? Então, os trabalhadores não devem ser capazes de tocar acidentalmente nas partes energizadas. Eu não achei uma foto boa para te mostrar num barramento grande, né? Num painel que tenha um barramento grande, porque hoje em dia os barramentos grandes ficam em painéis compartimentados, então ele fica na parte específica para o barramento, então não precisa colocar ali, por exemplo, um policarbonato, né? Não use acrílico, viu? Em cima do barramento, porque o acrílico ele se deforma com o calor. E o policarbonato transparente, né, um espelho de policarbonato, ele não se deforma, ele é ótimo, ele é flexível e não se deforma. Então vamos ver aqui, só para você ter uma noção, um painelzinho pequenininho, aí um quadrinho de distribuição de luz ou de tomadas, ou de sei lá do que. Tem aqui, ó, em cima do barramentinho, em forma de espinha de peixe, ó, tem uma proteçãozinha aí, tá vendo? É um anteparo, esse é um obstáculo. O cara, ele pode encostar aí, ele tá fazendo a manutenção, encosta aí e não vai tomar choque, né? Não vai ter problema nenhum, nem vai provocar um curto, nem nada. Tá protegidinho. Em painéis grandes, modulares, né? Lá na parte de cima tem o barramento, por exemplo, ou no disjuntor de entrada tem uma parte com os barramentos expostos. Onde tiver barramento, você tem que colocar um anteparo, né? Para prevenir aí toques acidentais, que é grave, isso é grave. Muita gente já morreu por causa disso. Então, tem ainda a parte de... É necessário, então, a gente qualificar o que é barreira e o que é obstáculo, né? A barreira é o próprio painel e o obstáculo é aí as placas de policarbonato, tá? Isso é um obstáculo. E a barreira é o invólucro do próprio painel. O obstáculo, ou invólucro, ou barreira. Um obstáculo previne contra o contato acidental direto e dispõe as partes vivas fora do alcance. A barreira impede o acesso às partes vivas, mesmo que elas estejam, por exemplo, energizadas, estão expostas lá dentro do painel. Então, a barreira impede que você tenha acesso àquilo, né? Isolamentos. Ó, são 3 coisas diferentes, hein? Barreira ou obstáculo, barreira ou invólucro, obstáculo e anteparo e isolamento. 3, ó.
O isolamento são elementos construídos em matérias não condutoras de energia elétrica, de elétricos, né? Que envolvem partes energizadas de equipamentos. Dessa forma, eles podem ser manuseados sem o risco de choque elétrico. Que é o caso, por exemplo, dos tubos termocontráteis que a gente usa nos barramentos. Não sei se você já viu. Ó, aqui tem um barramento isolado com um tubo termocontrátil preto e outro vermelho. Agora já tem tubo termocontrátil colorido, antigamente não tinha. Então a gente fazia o seguinte, ó, tem colorido, ó, branco, transparente, vermelho, preto. O branco, azul e vermelho são os das fases. O preto você pode usar, o preto é o mais barato de todos, tá? E tem o transparente também. Então, você pode colocar o preto em todas as fases e identificar com fita colorida qual que é aquela fase. Tudo tem que ser identificado. Tudo, tá? Agora tem o colorido, você já não precisa preocupar com isso. Você já coloca aí o termocontrátil na cor que a gente vai identificar os barramentos principais. Eu acho que tem também azul claro, então já pode colocar o neutro, identificar ele com azul claro, né? E tem o verde, que é o barramento de terra, também pode colocar com o termocontrátil verde. Então, só que tudo isso tem o seu valor, né? Então tem que fazer uma análise aí custo-benefício para ver se vale a pena, né, fazer isso. Fica uma beleza, fica muito bonito, mas precisa saber se seu cliente está aí disposto, né, a desembolsar algum valor, né. A compartimentação interna versus NR10, isso aí é uma confusão que todo mundo faz. A compartimentação interna do painel de baixa tensão não tem nada a ver com a NR10, gente. Não tem nada a ver com a NR10. Quem determina o tipo de compartimentação, primeiro é aonde você vai utilizar, qual é a necessidade da compartimentação, qual é aí o custo-benefício daquela indústria que tem aquele painel com paradas ou não. Dependendo do tipo de processo que ela tem, não pode parar de jeito nenhum. Então, ela vai determinar a compartimentação, vai determinar algumas características para a instalação dela. Não tem a ver com a NR10. A 61439 é a norma que determina os tipos de compartimentação, né? Compartimentação de acordo com a sua utilização, tá? Então, mas isso é uma dúvida muito frequente. Todo mundo, quando eu falo de NR10, me pergunta da compartimentação. Não tem a ver NR10 com compartimentação. Por que associa muito NR10 com compartimentação? Porque a NR10 não é uma norma de segurança? Uma norma regulamentadora de segurança? Então, a compartimentação vem justamente também a assegurar a segurança, porque o barramento fica separado das unidades de controle, dos dispositivos de partida, os cabos externos, aonde eles chegam no painel, fica separado das unidades de partida e do barramento. Tudo isso depende da utilização que se vai ter e da necessidade, tá? Então, você falar, o que a NR10 diz a respeito da compartimentação? Ela não diz nada. Ela só exige que o seu painel seja extremamente seguro. Então, a 61439 é que determina qual é o tipo de compartimentação, tá? Então, na verdade, a compartimentação depende da escolha do modelo de manutenção e operação a ser instituída naquela instalação. Ou seja, se a manutenção será feita com o painel completamente desenergizado
ou não. Às vezes ele não vai ser totalmente desenergizado, você precisa fazer uma manutenção numa única gavetinha, você só vai desligar aquela gavetinha. Ou, por exemplo, um gaveta extraível que você não precisa nem abrir a porta, você saca a gaveta e pronto, o painel continua funcionando normal, né? Então depende muito de que tipo de operação vai ter aquele painel. Se ele vai operar por pessoal habilitado, capacitado, certificado ou não, tá? Tudo isso tem a ver com a compartimentação. Na parte de segurança é que entra a NR10, né? Painéis elétricos são usados exclusivamente para essa necessidade. É um painel elétrico, né? Distribuição de energia. Não sendo permitido armazenar nele nada diferente disso. Só componentes elétricos. Não vai colocar lá nada. Não vai colocar a chave de fenda, não vai colocar a caixa de ferramenta, não vai colocar a caixa do lanche, não vai colocar nada lá dentro. Ele é exclusivamente para as questões de distribuição de energia, proteção dos circuitos e assim vai, né? Além da sua operação ser limitada apenas para profissionais capacitados e certificados, tá? Inclusive, a gente sabe que a gente precisa ter uma roupa especial para manusear painéis energizados, né? Tem uma roupa, um tecido que te protege aí de acidentes. Então, a NR10 é uma norma um pouco diferente, né? Ela é uma norma exclusivamente focada na parte de segurança. Ela não é uma norma técnica, né? Que ela faz as exigências, mas ela não determina as técnicas que você precisa utilizar para fazer isso. Quem faz essa exigência é a NBR 5410 e a NBR IEC 61439, essas duas principalmente, né? Então, as necessidades da NR10 devem ser discutidas na fase do projeto e detalhadas no memorial descritivo de uma obra como um todo, né? Porque não adianta nada só o painel ter as seguranças exigidas pela NR10 e a instalação ser toda bagunçada. Não adianta nada, né? É importante ressaltar que aplicações de quadros iguais, eu tenho um quadro igualzinho, vou fazer igual para aquele outro cliente. Não, senhor. Aplicações de quadros iguais podem ser inadequadas em situações diferentes. Então, tem que analisar onde esse painel vai ser aplicado direitinho para você determinar aí quais são os cuidados, os acessórios preventivos aí para aquela segurança, né? Dependendo do tipo de uso ou de instalação do quadro, aqueles acessórios, aqueles detalhes que você previu para um quadro não vai servir para o outro, tá? Às vezes um é mais exigente do que o outro. Você não vai colocar, por exemplo, um painel que não é a prova de explosão numa área classificada. Totalmente inadequado, né? E também não vai colocar um painel à prova de explosão numa área não classificada, porque você está desperdiçando dinheiro, certo? Bom, então uma verdade incontestável é o custo, né? O custo de um bom projeto, de um projeto que leva em consideração todos os detalhes da norma, sem exceção, rigorosamente dentro da norma, o custo dele é maior. É uma verdade incontestável, mas a gente precisa atender a norma. Então, para o atendimento integral dos requisitos da NR10, esse projeto vai ser um pouquinho mais caro, tá? Mas
é muito mais caro fazer uma instalação baseada em projetos pífios, projetos sem ter sido executado por pessoas capacitadas, projetos sem ter sido observados todos os detalhes das normas de segurança e de construção, e depois ter que adequar a instalação com contratação de empresas especializadas em segurança, né, do trabalho, ou ter que indenizar um acidentado. Então, quando o seu cliente falar, não atende a NR10 não atende a norma não, pode fazer aí mais baratinho para mim, tira isso aqui, você fala para ele justamente isso, o que você prefere, né? Ter um projeto bem feito, de acordo com a norma, ou depois gastar com um acidentado, por exemplo, coisa terrível isso, né, gente? A gente sabe que é um transtorno danado para a empresa. Se você é um dono de empresa que está me ouvindo agora, você sabe muito bem como que é isso, né? Então, você tem que fazer uma boa análise de custo-benefício antes de tomar algumas decisões que não são adequadas, tá? Como você viu, então, as disposições da NR10 são muito abrangentes. Aqui eu falei bem resumidamente aí algumas coisinhas. Ela é muito mais abrangente na parte da instalação, lá no campo, né? Lá na fábrica, lá na indústria. Ela é bem mais abrangente, né? E no painel elétrico ela tem mais alguns detalhinhos, né? Mas os mais importantes eu especifiquei aqui. Então, a norma NR10 é bastante abrangente e repleta de detalhes. Porém, o conteúdo completo da norma só pode ser entendido mediante treinamento especializado, tá bom? Faça um treinamento. Você é dono de uma empresa que trabalha com montagem de painel, que trabalha com instalação elétrica de campo, que trabalha com a parte de comissionamento, você vai ter muito contato com o painel elétrico. Todos os seus funcionários têm que estar treinados, né, de maneira que eles possam seguir aí as recomendações da norma, à risca, né? Se você é o próprio executor, faça você o treinamento, né? Bom, este treinamento, né, treinamento especializado, é o mesmo treinamento que se deve ser aplicado aos colaboradores, conforme a NR10, para que a sua empresa permaneça regulamentada e não tenha problemas. Certifique-se de disponibilizar este treinamento aos seus colaboradores, para vocês que são donos de empresas, tá? Se você não é o dono, se você é o dono da sua empresa e você é o próprio colaborador, você também tem que treinar, tá? Então, a gente sabe muito bem disso quando a gente vai prestar serviço numa indústria, tem que fazer integração, né? Além de ter o AS, o PPRA, PCSMO, tem que ter todos os certificados, dependendo da hora onde você vai trabalhar. Precisa ter o certificado NR10, precisa ter certificado de trabalho em altura, precisa ter certificado em espaço confinado, tudo isso, né? Então, a gente precisa treinar. A norma veio justamente para evitar que acidentes graves aconteçam. E eu já vi um acidente acontecer. Uma coisa absurda que nunca mais saiu da minha mente, né? E a pessoa morreu ali, a gente viu ela morrer. Então, uma coisa terrível, terrível, terrível. A gente precisa ter cuidado, né? Com as questões da parte elétrica, com a eletricidade. A gente precisa, nós que temos conhecimento da elétrica, a gente sabe que é muito importante a gente ter cuidado, né? Principalmente uma coisa que a gente não vê, né, gente? A gente não vê, mas a gente sabe que ela tá lá, né? Que a tensão tá lá, que a corrente tá lá, que ali tem corrente, que ali tem energia elétrica, né? Então, a gente precisa estar treinado, precisa observar as questões de segurança,
porque a NR10 veio justamente para regulamentar isso tudo. Ela é bastante exigente, né? A norma é bastante exigente. E caso aconteça um acidente grave, os responsáveis pela área, pelo acidente, por tudo, pode ser aí responsabilizado com força da lei. Pode ser preso. Então, uma coisa séria, né? Mas eu sei que vocês, né, muito antenados, muito preocupados com a segurança, né? Eu sei que tem muitos aí que são engenheiros de segurança, né? Sabem muito bem como que é isso, né? E vão aí tomar todos os cuidados e vão prever nos seus projetos todas as exigências aí que a norma faz, para que o seu projeto fique bem seguro, a construção do seu painel seja ótima e não venha aí causar problema nenhum para ninguém, né? Então, gente, da NR10 era isso que eu tinha para falar para você hoje, tá? E na próxima quarta-feira a gente tem outra aula aí, ok? Então eu vejo você lá. Um grande abraço, uma boa tarde, uma boa semana e tchau, tchau. Ok?